Bom, trabalhamos também com a pesquisa-ação. É o que eu estou dizendo, não adianta a gente fazer uma formação continuada se a gente não diz no final, agora vocês vão para a escola, e era isso que a gente fazia no final. Agora vocês vão para a escola, vocês têm 2 semanas até o nosso próximo encontro. Nós discutimos avaliação, discutimos alguns autores, falamos de momentos mais homogêneos, momentos mais diversificados. Fizemos a mesma coisa com a construção do projeto político-pedagógico. Agora vocês têm 2 semanas, vocês vão voltar para a escola e vão tentar mobilizar alguma ação sobre esse assunto. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma reunião com os professores, uma reunião com os pais dos alunos, começar a fazer a parte do projeto político-pedagógico referente à avaliação nessa escola. Como é que ela é feita? Quais os critérios? Qualquer coisa. Vão trazer daqui a 2 semanas essa ação, e esta ação vai ser objeto de reflexão em conjunto. Então, eram 11 módulos, eu já estou usando até o exemplo ao mesmo tempo, em que nós utilizamos essa perspectiva de multiculturalismo, de respeitar a diversidade das escolas, que cada gestor ia para a sua própria escola, e respeitando aquela identidade, ele iria aplicar esses conhecimentos em diálogo com aquela realidade e trazer a sua reflexão. Isso é uma pesquisação. Nós também pedimos estudos de caso. Estamos falando em educação inclusiva, estamos falando em currículo e avaliação. Me traz um caso. Um caso na sala de aula em que o aluno não se deu muito bem nas provas, não está indo muito bem. O que você faria a respeito? Como é que você vai entender esse aluno? Então, a gente pedia casos. Quer dizer, embora nós tivéssemos uma estrutura teórica inicial sobre esses assuntos e trabalhássemos nessa perspectiva universal e diversificado, nós pedimos que isso fosse articulado com os saberes que nós todos, vocês, os professores e gestores, produzem. A gente também fazia uma avaliação. Como é que a gente concebe a avaliação para esse currículo de uma escola eficaz? É uma articulação da avaliação da aprendizagem, da avaliação institucional e da avaliação de sistemas. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos trabalhar na escola, embora nós estejamos falando em valorizar a diversidade, nós não podemos nos esquecer daqueles momentos mais universais também. Toda escola, ela tem a obrigação de dar para a sociedade satisfação do que os alunos estão aprendendo lá. Isso é uma obrigação nossa. Assim como as escolas em geral, elas têm uma obrigação de mostrar para a Secretaria o que está acontecendo, a Secretaria para o MEC para a sociedade brasileira, comparar com relação ao contexto internacional como nós estamos, isso é uma obrigação. Então, por mais que nós falemos na diversidade, eu sou contra pensarmos num currículo para cada escola, um currículo de acordo com cada cultura. Eu trabalho muito com essa categoria articulação. Momentos em que você vai articular uma avaliação em que você respeita a oralidade do aluno, que você atribui pontos, você não dá só provas escritas, mas momentos também em que você tem que levar em conta como é que essa escola está com relação ao seu município, com relação ao seu estado, e aí que eu dou a continuação com o que a professora Lina falou antes, né? Então, a avaliação que o professor faz na sala de aula, que muitos professores dizem assim, por que a gente tem que se submeter a um SAEB, a uma prova Brasil? É um absurdo, é uma avaliação homogênea. Cá para nós, vamos conversar. A gente também não faz isso na sala de aula? Qual é o professor que não dá uma prova homogênea para todos os seus alunos em algum momento? Mas a gente tem muita dificuldade de reconhecer isso, que nós também fazemos isso. Costumamos criticar quando é avaliação de sistema, mas a gente tem que entender que em algum momento, tanto a nível da avaliação da aprendizagem, que é o que eu chamo da avaliação que a gente faz na sala de aula, como na avaliação institucional, que é a avaliação da nossa escola, esse mergulho que a gente faz na nossa escola, como a avaliação dos sistemas, que são essas avaliações SAEB de larga escala, em algum momento a gente tem que ter um índice comparativo. Depois a gente tem que também ter, no meu entender, outros instrumentos que valorizem a autoestima daqueles alunos, a especificidade, mas isso tem que ser com aquela palavrinha mágica que eu falei, uma articulação. Então, eu acho que isso é que a gente tem que buscar para um currículo eficaz. A gente tem que trabalhar áreas convencionais, levando em conta
essa questão do universal e do diversificado, trabalhar com pesquisação e trabalhar com uma avaliação que não perca de vista esses índices maiores. Vá para a escola ver o que está acontecendo naquela escola e vá para a sala de aula nesses 3 níveis fazendo isso. Alguns momentos de instrumentos mais comparativos e outros momentos em que a gente entenda quem é esse aluno, valorize o saber dele, né? Trabalhar sempre aquela dialética, objetivismo, subjetivismo, uma avaliação que tem que ser objetiva, mas reconhecendo o subjetivo, nós mesmos, né? Quais são as nossas expectativas? Isso é o nosso subjetivo. Será que não está interferindo na nota que a gente está dando? Qual é o subjetivo desses alunos? Será que não tem uma maneira da gente diversificar a avaliação que a gente faz em sala de aula? E a avaliação somática e diagnóstica. A somática é aquela que a gente faz no final. E a diagnóstica são vários instrumentos que você vai usando no decorrer do ano para poder tentar captar o universo cultural desses alunos. Parece que não, mas esse somatório de ações resultam numa melhoria daqueles índices. Porque você está trabalhando no dia a dia da escola, você está trabalhando com o currículo em ação. O que é o currículo em ação? São os saberes que os professores desenvolvem, que os gestores desenvolvem, o clima que se cria naquela escola, né?